Olá, boa noite. Justiça decide manter o aumento da tarifa de ônibus em Uberlândia. Incêndio no centro de treinamento do Flamengo mata 10 pessoas no Rio de Janeiro. Moradores de 2 cidades de Minas Gerais são retirados de casa por causa de barragens com risco de rompimento. No estúdio falamos sobre o pacote anticrime divulgado nessa semana por Sérgio Moro. É agora no Jornal da UFO. Mais uma mudança na tarifa de ônibus em Uberlândia. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais suspendeu a liminar que proibia o aumento do preço. Segundo a Prefeitura, a partir deste domingo, a passagem do transporte público vai custar R$ 4,30. E um incêndio no centro de treinamento dos atletas de base do Flamengo, conhecido como Ninho do Urubu, matou 10 pessoas e deixou 3 feridos. As chamas atingiram o alojamento onde dormiam atletas de 14 até 17 anos de idade. A suspeita é de que um curto-circuito em ar-condicionado tenha provocado o incêndio. A Prefeitura do Rio de Janeiro, onde fica o centro de treinamento, informou em nota que o dormitório não tem licença municipal. Neste fim de semana, o Flamengo jogaria contra o Fluminense e o Vasco contra a Resende. Os 2 jogos foram adiados. E moradores de 2 cidades de Minas Gerais tiveram que sair de casa às pressas hoje por causa do alerta de rompimento de barragens. Em Barão dos Cocais, aproximadamente 500 moradores foram retirados das áreas de risco. A barragem que gerou o alerta é da Vale. Em Itatiaiuçu, riscos em uma barragem da ArcelorMittal também obrigou mais ou menos 200 moradores a saírem de casa. E há 4 dias, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, apresentou um pacote anticrime. O foco, segundo o ministro, é combater corrupção, crime organizado e crimes violentos. Primeiro, Sérgio Moro apresentou o projeto de lei ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Em seguida, o ministro se reuniu com governadores e secretários de segurança. Durante o processo de transição, governadores pediram a Moro para serem consultados antes da apresentação oficial. O texto faz parte das prioridades dos primeiros 100 dias de governo. Entre os principais pontos estão prisão após condenação em segunda instância, criminalização do Caixa 2 eleitoral, punição mais rigorosa para crimes com arma de fogo ou contra a administração pública, como corrupção, peculato, pena inicial em regime fechado, fim da progressão de regime para condenados por organizações criminosas, como os milicianos, criação de um banco de dados com registros de armas, DNAs, digitais e outras informações. E o fim das penas para o agente policial ou de segurança pública que matar alguém em serviço em caso de conflito armado e para prevenir agressão ou risco de agressão a reféns. O ministro da Justiça negou que seja uma licença para matar. Então nós apenas deixamos claro na lei, nós apenas extraímos do conceito de legítima defesa, né, situações que a elas são pertinentes. Então não existe nenhuma licença para matar. Quem afirma isso está equivocado, não leu o projeto. Governadores elogiaram a iniciativa e também fizeram algumas sugestões. Entre elas, que as videoconferências para criminosos presos sejam obrigatórias e não apenas opcionais como na proposta de Moro. A medida, segundo o governador João Dória, ajudaria a reduzir as despesas dos estados. Hoje, no mundo moderno, você já utiliza a teleconferência, que oferece toda a condição de defesa, plena defesa para os presidiários e atende ao interesse da defensoria, promotoria e dos advogados, tanto de acusação quanto de defesa. Eu saio muito feliz em ver que há uma modernização bastante grande na lei penal, aí, em especial no combate ao crime organizado. Sérgio Moro disse ainda que o texto só será enviado para análise de deputados federais e senadores depois que o presidente Jair Bolsonaro se recuperar da cirurgia. E mesmo antes de chegar ao Congresso, parlamentares da situação e da oposição já discutem o assunto. Nós temos que estudar com detalhe, com muita atenção e ver se nós não estamos dando uma autorização ampla para uma pessoa que tem a função de preservar a segurança da sociedade e não ter simplesmente o direito de executar aquele cidadão que merecia a proteção. Eu vejo que uma boa parcela desse pacote
não terá uma grande dificuldade para passar aqui no funil, que é o Congresso. A proposta original do pacote anticrime passou por algumas mudanças ao longo da semana. Olha só. Para atender reivindicações do Supremo Tribunal Federal e de governadores em relação a alguns pontos da proposta, Sérgio Moro já anunciou algumas mudanças no texto. Uma delas indica que as audiências dos presos em lugares fora da comarca têm que acontecer obrigatoriamente por videoconferência. Também houve uma ampliação no trecho sobre juízes negarem liberdade provisória a presos em flagrante, que são reincidentes ou que façam parte de organização criminosa. Agora, a medida se estende a presos em flagrante por porte de arma de fogo em situação que indique ser membro de grupo criminoso. A outra alteração prevê que presos fiquem mais de 3 anos em penitenciária de segurança máxima. Na versão original, essa medida era excepcional. Para falar sobre o assunto, a gente recebe hoje no estúdio o Igor de Oliveira Silva, advogado especializado na área criminal da OAB. Obrigada, Igor. Boa noite. Boa noite. E o professor da Faculdade de Direito da UFO, Carlos Barbosa. Obrigada, professor. Obrigado, querido. Igor, eu começo com você. Vamos, então, pontuar algumas questões, né, desse pacote. Uma questão que está gerando discussão, a gente está vendo, é a questão da legítima defesa. Muita gente até fala que uma licença para matar, o próprio ministro Moro disse que não é isso. O que pretende, o que deve ser mudado com essa nova proposta e qual que é a sua opinião sobre o assunto? Bom, com relação a esse projeto de lei da legítima defesa, eu acho que o critério mencionado ficou muito subjetivo, no meu ponto de vista, porque a questão de... Deixa eu voltar aqui no texto de lei, para a gente pegar a menção expressa referente a esse fato, que é um texto longo, e eu acho que não foi muito bem acertado, porque deveria escalonar determinadas situações e já jogar esse pacotão sem uma análise mais calma dos fatos, eu acho prejudicial. Essa questão que chama bastante atenção na iminência de conflito armado. O que você pode entender de iminência? Tem algumas questões, como vários fatos que ocorrem no Brasil, que o delinquente ele vai cometer algum tipo de delito, ele está na posse de arma de fogo e está de fato ameaçando uma vítima. Sim, isso aí resta devidamente comprovado a iminência e talvez a necessidade da utilização de força, mas para de fato ensejar isso aí, deve haver elementos concretos dessa iminência e da real necessidade. Certo. Essa pauta da legítima defesa, ela é mais voltada para policiais, professor? Sim. O que acontece nessa questão especificamente? Por mais que eu não queira falar de política, mas esse foi um dos grandes pontos do atual presidente da República. Ele se comprometeu com as entidades policiais a tratar desse ponto. A partir dessa perspectiva, desde o início, assim que assumiu a cadeira de ministro, Sérgio Moro ele já vinha falando, ele já vinha sinalizando que ele pegaria o artigo 23 do Código Penal brasileiro e desdobraria esse artigo. Isso por quê? Porque ele reconhecia que havia dentro do dispositivo já a consagração da legítima defesa, do exercício regular de um direito, mas aí o que ele vem e faz? Ele pega a partir desse dispositivo e insere o 23A, que é uma disposição que é colocada no anteprojeto, e esse 23A, o que ele pega e fala? Ele trata especificamente da atividade policial, ou seja, eu tenho um entendimento de que existirá legítima defesa, e aí como o Igor disse, na iminência de certas atuações policiais para tutela de bem jurídico, seja do policial, seja da vítima. Ou seja, se o policial vier a matar alguém e alegando que foi em legítima defesa ou para defender a vítima, a punição tende a ser menor com essa mudança. Haverá uma exclusão da ilicitude do fato. Ou seja,
A ideia do projeto, ou a ideia do ministro especificamente, é tornar esse exercício, dar mais segurança ao policial, tornar esse exercício da atividade policial mais segura para o policial. Ou seja, o que acontece? Entendia-se que a mera aplicação do Código Penal, do artigo 23 do Código Penal, foi insuficiente para caracterizar uma definição de legítima defesa. O senhor acha que isso é bom ou ruim, essa mudança? Olha, eu vou falar uma coisa, existem tantas linhas controversas nesse projeto. Esse projeto, ele traz tanta coisa, assim, que particularmente, como, assim, professor e tentando entender as linhas do direito, eu fiquei um pouco decepcionado com o projeto. Por quê, professor? Isso não é o principal ponto da minha decepção, não. Não é o artigo 23, não é essas questões, a gente acaba entrando num senso comum de autorização para matar, autorização, sabe, as discussões lá, as infinitas discussões na Câmara dos Deputados. E aqui, só posso fazer uma parte, Letícia? Claro. É igual, o Igor hoje trabalha dentro de uma comissão da OAB. Senti muito falta de discussão dessas questões, chamar a OAB a participar desse processo. A OAB é uma instituição que tem deferência constitucional por conta do tanto que ela já participou de processos democráticos. E aí o ministro vai conversar com os governadores, por mais importante que isso seja. Você concorda? A OAB deveria ter sido... Eu agradeço imensamente o posicionamento do professor Carlos e concordo plenamente, porque precisa de haver esse debate, principalmente quanto à constitucionalidade das leis. Elas podem ferir a Constituição? Sim, eu particularmente, por uma análise bem superficial desse projeto de lei, acredito eu que existem inúmeras situações que elas estão em pleno desacordo com a nossa Constituição. Pode nos dar alguns exemplos? Sim. Só para esclarecer para o pessoal, ferir a Constituição é algo preocupante, porque a Constituição é o que rege, né? Extremo. A lei. Extremamente. É uma questão extremamente preocupante e eu acho que esse debate, ele é importante deixar claro que não existe qualquer viés político nessa questão, e sim uma análise legal do que está sendo proposto. O que pode ferir? Inicialmente, que é um tema que está sendo amplamente discutido, a questão da prisão em segunda instância, sem que ocorra o trânsito em julgado. Não é difícil ocorrer situações em que talvez uma análise perante o STJ possa ocorrer uma reforma de uma sentença condenatória. Isso é possível. Então, por que você vai antecipar um cumprimento de pena, às vezes por uma pessoa que respondeu todo o processo em liberdade? É uma questão bastante controversa. Entendi. Se me permite, Letícia, essa questão, pegando o gancho do que o Igor falou aí, olha só, tem sido uma tendência de todo o direito, principalmente o direito processual, eu pegar a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, STF, STJ, e transformar esse texto da jurisprudência, das decisões dos tribunais, eu transformo isso em artigo de lei. O que eu estou querendo te falar? Todo o processo criativo do sistema jurídico vinha do legislativo. A partir de um determinado momento na nossa história, esse processo criativo passou a vir de dentro do judiciário. Só que o que acontece? Eu preciso garantir uma estabilidade dessas decisões e a partir daí isso tem migrado para o sistema jurídico. Isso é uma tendência. Esse projeto ele incorpora uma série de jurisprudências que não estão consolidadas dentro do STF. O exemplo que o Igor citou é perfeito. A execução provisória de pena, prisão em segunda instância. Quer dizer, são decisões do STF que são passíveis de serem modificadas. Professor, só para a gente esclarecer para o pessoal, o que significa essa prisão após segunda instância? A pessoa ainda não passou por todo o processo de julgamento, mas já pode ser pedido a prisão dela. Eu tenho uma condenação dada em primeira instância, reafirmada na segunda instância, ou uma condenação dada diretamente em segunda instância para determinadas pessoas que têm foro por prerrogativa de função, que ela tem execução imediata. Quer dizer, ela é passível de recurso especial e extraordinário para o STF ou o STJ, mas
ela já pode ser executada. Eu já inicio o cumprimento da pena sem haver o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Isso gerou N polêmicas dentro do Supremo Tribunal Federal, no que diz respeito ao julgamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Isso gerou uma mudança de posicionamento. A jurisprudência do STF ela tem vacilado. Igual, de 88 a 2009, nós tivemos a possibilidade de execução provisória da pena. Em 2009, o STF muda seu posicionamento. Foi de 2009 a 2016. E de 2016, o STF agora que já quer mudar o posicionamento de novo entre 16 e 18. Quer dizer, a jurisprudência tem oscilado. E isso gera uma insegurança jurídica brutal. O projeto ele pega vários pontos e coloca esses vários pontos que estão dentro dessa fase de oscilação da jurisprudência, ele coloca como texto de lei. Qual é a consequência disso? E aí, olha só, eu posso ter um texto de lei aprovado nas casas, incorporado ao Código de Processo Penal, incorporado à legislação penal especial brasileira, e que o Supremo, por uma mudança de entendimento, vai declarar inconstitucional depois. Ou seja, nós fizemos uma reforma que possivelmente pode ser declarada inconstitucional ali na esquina, no final do ano. Não pode, talvez não seja tão validada assim no dia a dia depois. Aí existe, exato. Quer dizer, eu posso ter uma reforma que não vai atingir, e aí, acredito que também o meu querido colega, o Igor, o posicionamento dele, talvez eu tenha uma reforma que não, para mim particularmente, ela não vai atingir a abrangência que todos nós esperávamos. Certo, a gente já volta a discutir, professor, agora. A gente vai, na verdade, para o intervalo e no próximo bloco tem agenda cultural com dicas para o seu fim de semana. Se você tiver dúvidas ou comentários sobre o jornal de hoje, fale com a gente pelo WhatsApp 996397880 ou pelo Facebook e Instagram. Até já! Voltamos e é hora de conferir a previsão do tempo para este sábado. Nesse sábado, Uberlândia amanhece com céu parcialmente nublado. Não tem possibilidade de chuva e as temperaturas ficam entre 20 e 33 graus. Já em Patos de Minas, a chuva deve aparecer logo pela manhã. A mínima fica 19 graus e a máxima 29. Previsão de chuvas espaçadas em Monte Carmelo e nebulosidade no céu. Mínima 19 graus e máxima 31. Em Ituiutaba, as temperaturas devem subir um pouco, mínima de 20 e máxima de 34 graus. Tempo nublado e com probabilidade de chuva. Céu encoberto e com pancadas de chuva em Monte Alegre de Minas. Temperatura mínima de 19 graus e máxima de 32. Bom, Igor, a gente comentou aqui sobre os pontos mais delicados da questão, questionamos, e os pontos positivos do pacote? Bom, assim, no meu entendimento, são pouquíssimos que podem ser aproveitados e a possibilidade de ser julgado assim, inconstitucional ou que não sejam aprovados são altos. Mas mencionando poucos que eu acho que talvez sejam relevantes, a mudança no Estatuto do Desarmamento, a questão que prevê no artigo 20, inciso 2, o agente possui registros criminais pretéritos com condenação transitada em julgada ao proferido por órgão colegiado. A questão do aumento de pena, se porventura a pessoa já tiver uma sentença transitada em julgado. Esse aí é um ponto que eu entendo que seja relevante. Outra questão que eu acho que seria proveitosa e útil de modo geral, a questão das audiências em videoconferência. Não que isso aí seja uma obrigatoriedade, mas existindo a possibilidade que isso ocorra, com toda certeza geraria uma economia para o sistema prisional brasileiro, porque é despendido um gasto muito grande com a locomoção.
Mas eu acho que isso aí não deva ser uma regra, e sim uma possibilidade, inclusive, que a defesa possa optar ou não por essa prática. Certo. Professor, uma das vertentes que o Moro defende que esse pacote vai ajudar é na questão da corrupção. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o que está previsto e a sua opinião. Olha, certamente o pacote sobre corrupção não é o grande ponto forte desse projeto, não. Definitivamente não. Definitivamente não. Ele endurece o tratamento das penas no que diz respeito aos crimes de colarinho azul, que são aqueles crimes que nós falamos que são do pessoal de mais baixa renda, de menor poder econômico. Dá um tratamento, eu vejo como ponto positivo, ele coloca lá no artigo 350 do Código Eleitoral a criminalização do Caixa 2, e a pena foi colocada de 2 a 5 anos, quer dizer que a pena foi especificamente colocada para fugir de crime de menor potencial ofensivo. Já é um ponto positivíssimo já. Por que eu digo isso? Porque tem certas questões que foram tratadas nesse código, igual, por exemplo, como efeito da condenação, o perdimento de bens no que diz respeito a determinados crimes contra a administração pública, que o critério de seleção foi apenas acima de 6 anos. Quer dizer, isso não vai pegar todos os crimes contra a administração pública. Só para o pessoal de casa entender, tem crimes contra a administração pública dentro do Código Penal brasileiro que são crimes de menor potencial ofensivo. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, quer dizer que a tramitação e o sancionamento se dá através de penas restritivas de direito ou se dá através da não utilização de penas privativas de liberdade. Não da cadeia. Não da cadeia, traduzindo assim. Aí você imagina uma coisa, quer dizer, se eu cometo um crime contra a administração pública que lesa uma coletividade, pena restritiva de direitos. Que é a corrupção, por exemplo? Que é a corrupção, por exemplo. Nesse caso especificamente, a corrupção tem uma pena alta, varia de 2 a 12. Agora, olha a margem que dá de trabalho para um juiz, de 2 a 12. Então, eu tenho a possibilidade de sancionar de forma muito branda esse agente público. Ele dá algumas pitadas, e essas pitadas de tratamento rigoroso nesses crimes vem daquela legislação, aquelas 10 propostas do Ministério Público, que foram muito modificadas na calada da noite, há um tempo atrás, pelo nosso Congresso Nacional, quando houve o acidente do avião da Chapecoense. Eles pegaram aquele projeto, estava havendo uma mobilização e maquiaram o projeto e tentaram aprovar. Gerou repercussão e eles tiraram de pauta. E aí o que acontece? Agora o Moro vem, pega parte desse projeto e coloca. Acredito com muita sinceridade, analisando com um senso bem crítico, que foi o que deu para ele aprovar. Acho que vai ser o que vai dar para aprovar. O senhor acha que vai ser aprovado? Vai passar com muita tranquilidade. Eu repito a fala de alguns deputados e alguns governadores, porque tem uma coisa. Quando o Sérgio Moro foi levado a ministro, todo mundo acreditava que ele ia pegar muito forte nesses crimes, do colarinho branco contra a corrupção. E a lei é branda contra esses crimes. Então o Congresso Nacional estava pensando, nossa, agora chegou o justiceiro aqui, meu Deus, o homem que tratou da corrupção, o herói está presente. Não, o herói não, pessoal de casa, olha, o herói não está presente, tá? Ele tratou de forma, ele endureceu crime organizado, só que qual crime organizado? Ele endureceu, por exemplo, a lei de crimes hediondos, e eu pergunto, tem algum crime do colarinho branco como crime hediondo? Não tem. Não tem crime hediondo. Mas, só professor, tem crimes colarinho azul. Isso não ia ajudar a melhorar a segurança, na sua opinião, nas ruas? Crimes hediondos, a questão... O grande problema, e para mim, é assim, se esse governo continuar tratando dessa forma, nós teremos o problema, que é o seguinte, a gente está tratando como sempre nós tratamos a legislação penal. Pontos. A gente continua apagando fogo. Mas não temos a criação de algo sistêmico. Não temos a instituição de uma política criminal que fala assim, olha, nós vamos fazer medidas preventivas e repressivas. Vamos casar as duas coisas. Eu tenho que trabalhar prevenção e tenho que trabalhar o quê? Repressão. A prevenção de crimes. A prevenção de educação, crimes. Por exemplo. Por exemplo, educação, saúde, transporte, uma série de questões, uma gestão mais social associada à prática de repressão. Por quê? Crimes de máximo potencial ofensivo, cometidos por organizações criminosas. Aí eu preciso de repressão.
Ah, beleza, só que outros crimes? Aí eu preciso de uma outra forma de tratamento, eu preciso de prevenção. Igual, por exemplo, nós somos um dos países que mais mata no mundo no trânsito. Quais ações preventivas a gente tem feito ultimamente? Eu tenho repetidamente falado, e eu tenho até sofrido críticas nas redes sociais, de eu ter falado do número de feminicídios, que tem aumentado muito. Bom, qual é a ação preventiva que o governo vai adotar para a gente trabalhar nas escolas essa questão do feminicídio? A questão da gente tratar o respeito e a tolerância ao outro. Essas ações, elas têm que ser integradas. Certo. É igual, quando eu olho e falo a questão da corrupção. Olha, você para em vaga de deficiente? Ah, legal. Você para em vaga de deficiente? Você para na vaga do idoso? Só uns minutinhos. Amigo, o trabalho começa aí. Você não aceitar esse tipo de conduta, não aceitar esse tipo de comportamento, sabe? Aí depois, aí você fala, mas o Brasil é para todos? Não, o Brasil não é para todos. E essa lei, ela exprime exatamente essas questões. Ah, não, eu vou trabalhar a perspectiva do crime. Qual a perspectiva do crime organizado? O tempo parece que virou inimigo do processo. Certo, bom, fica a reflexão aí, né, pessoal? Agora a gente interrompe um pouquinho o debate, porque quero te perguntar se você já tem programa para o fim de semana. A Isabela Rodrigues tem muitas dicas para você aproveitar. Vamos ver. Oi, gente, tudo bem? Bom, fevereiro tá só começando, mas já tem um monte de coisa para fazer em Uberlândia e região. Olha só. O Cineclube da Oficina Cultural desse sábado começa às 8 horas da noite e vai exibir O Vento Será Tua Herança. O drama é baseado em um caso real de 1925 e conta a história de um professor que é preso por ensinar as teorias da evolução de Darwin. O carnaval é só em março, mas você já pode começar a comemorar a maior festa popular do ano, no pré-carnaval do Dão, que acontece nesse sábado. O estacionamento do Teatro Municipal vai ser o espaço para o encontro de vários blocos de Minas Gerais. Ainda dá tempo de comprar o ingresso pelo site. Para mais informações, é só acessar a página do evento no Facebook. E tem opção para quem gosta de futebol. O CAP Uberlândia estreia pelo módulo 2 do Campeonato Mineiro, contra o América de Teófilo Otoni. O jogo começa às 4 horas da tarde, no estádio do Parque do Sabiá. E também tem jogo do Verdão. Confira as informações. O Uberlândia Esporte Clube vai até Nova Serrana, no oeste de Minas, para enfrentar o Coimbra. A partida marca o retorno do Verdão ao módulo 2 do Campeonato Mineiro. E apesar da expectativa de voltar à elite do futebol estadual, os amistosos da pré-temporada diante do Itumbiara e principalmente a goleada sofrida contra o Paracatu desanimaram os torcedores. A nova caminhada do Verdão começa amanhã, às 4 horas da tarde, no Estádio do Calçado, em Nova Serrana. No domingo tem a primeira edição do evento Ruas Ocupadas. A ideia é ocupar os espaços públicos com atividades esportivas e artísticas para unir diferentes expressões da rua. Começa às 1 hora da tarde, no bairro Luizotti de Freitas. E ainda tem dica do pessoal das ruas. Olha só. Eu vou indicar para vocês uma banda que se chama Freud. O nome da música é Bicho de Sete Cabeças. Uma série, Orange is the New Black. O que essa série fala? É sobre uma cadeia feminina. Aí agrega muitos assuntos. A nossa agenda cultural de hoje fica por aqui. Semana que vem eu volto com mais novidade. Até lá! Igor, muito obrigada pela sua presença. Professor Carlos, muito obrigada também pelo debate. Sejam sempre bem-vindos. Obrigada a você também pela companhia. E na segunda-feira, o Jornal da UFO fala da Operação Desbravamento da Terra Prometida. Ministério Público Estadual e Polícia Civil investigam organizações criminosas que comercializam lotes clandestinos em Uberlândia. 7 pessoas já foram presas e ainda tem 80 mandados de prisão. A gente vai receber especialistas na bancada para falar do assunto. Ótimo fim de semana para você. Boa noite.